So hi again, guys. And this video I'm going to talk about modal verbs. Então, e aí, gente, nesse vídeo eu vou falar sobre os verbos modais, ok? Que são, vocês vão entender o que é. A gente também não estuda em português. A gente tem todos esses verbos em português, mas a gente não estuda isso, ok? Como um assunto. Mas no inglês eles dão mais atenção a isso, ok? E a gente vai ver entender o que são esses verbos. E eles são um pouco parecidos com os verbos auxiliares, porque eles nunca vêm sozinhos. Então, eles sempre, você vai precisar dele e de outro verbo. Ele não vem sozinho na frase. Ele não expressa sentido em si só. Então, ele sempre vem acompanhado de um verbo, porque ele auxilia no entendimento do que você quer dizer com aquele verbo. Então, o sentido dele vem em conjunto, ok? E eles expressam algumas características. Então, eles expressam proibição, permissão, habilidade, conselho, obrigação, possibilidade e pedido. Ok? Então, no inglês a gente tem mais do que isso que eu vou mostrar aqui, mas só uma seleção pequena para vocês. Então, a gente tem o can, que é o mais famoso, então poder. E aí ele vai para ele tem vários significados. Inclui a maioria dos verbos modais, mas tem outros mais específicos. E quanto mais formal, maior a necessidade de usar os outros também, ok? A gente tem o must, que é bem formal, então dever, mas é um dever bem formal, assim, não é tão usado, não é tão comum assim, não. Então ele é usado em contextos um pouco mais formais, geralmente. Ok? O should, que é bem comum, o deveria, então para dar conselho. O may, que é poderia também, então uma coisa de uma condição. O might, que também é um poderia, mas ele é menos provável do que o may, uma coisa de acontecer. O could, que é o poderia no passado, mas ele dá, no condicional, na verdade, ele dá essa ideia de ele é mais educado do que o can. Então, é igual ao português. Você pode me dar um copo d'água? Você poderia me dar um copo d'água? Então, o poderia, ele é mais educado, é mais polido. A mesma coisa é o could no inglês, ok? Então, se você usar o could, ele vai dar a ideia de uma educação, ele é mais polido, ok? E tem o have to, que é o dever também, tá? Mas ele é um dever bem mais comum do que o must, ok? So I have to go é mais comum do que a must go, ok? É muito mais comum. E em relação à gramática desses verbos gramaticais, desses verbos modais, desculpem, acompanha aí no slide. Então, eles se juntam aos outros verbos sem o to. Então, geralmente, para você ligar dois verbos em inglês, você tem que fazer alguma coisa. Ou colocar um to ou colocar um ing. É a forma mais comum, na maioria dos verbos. Mas com os verbos modais, você não precisa disso. Ok? Então, ele vai direto. I can read. Que eu consigo ler. I must go. Eu devo ir. I should sleep. Eu deveria dormir. He can swim. Ele sabe nadar. Ok? E eu traduzi como sabe porque é como a gente fala em português. Então, essa coisa de eu sei fazer alguma coisa, no inglês a gente não usa o verbo know, ok? Saber. Porque ele é associado somente a conhecimento. Quando a gente fala de habilidade em inglês, usa-se o verbo can, ok? Então, eu sei nadar, em inglês é I can swim, não é I know swim. Tá errado, ok? Eu posso falar I know how to swim, eu sei como nadar. Mas é mais comum dizer I can swim. E eles também não acrescentam S ou yes na terceira pessoa, tá? Então isso é uma coisa. Tirando o have, que o have fica rest, ok? Mas o resto eles não alteram. Então I can, you can, he can, she can. I can go, she can go. Não é she can's go, não, tá? Então não vai ter acréscimo nenhum. Então, da primeira à última pessoa, a primeira pessoa do singular, a terceira pessoa do plural, ele é igual. Então, sem alteração. So, I can do it, you can do it, she, he, she, it can do it, we, you, they can do it. Sem colocar nada, nenhuma flexão no verbo, ok? De pessoa. So, she should work, he can go, ok? Agora o have a gente vai alterar. So, I have to go, she has to go. Único, ok? E a gente tem um verbo especial que é o mustn't, que ele também é um verbo modal, mas ele não é o contrário de must, ok? Então, must não é negativo, na verdade. Must é uma obrigação. Então, você deve fazer algo.
O mustn't não é um você não tem a obrigação, é você é proibido, ok? Então, o must obriga, o mustn't proíbe, ok? É mustn't, o T é mudo, tá? No mustn't. Must, pronunciado. Mustn't, o T é mudo, ok? O primeiro. E essa ideia de se você quiser dizer não tem obrigação de fazer algo, usa o have to na negativa. Don't have to. So I have to go, I don't have to go. Então eu não tenho que ir, eu não preciso ir. Então quando não tem obrigação, se nega com have to, ok? Don't have to. Agora o must, se você usar o mustn't, você proíbe. So you mustn't smoke here. Você não pode fumar aqui, ok? Eu também poderia usar o can't, tá? Mas é mais informal. You can't smoke here, tá correto. Mustn't ele é mais formal. Geralmente num aviso seria o mustn't. You must leave now. Você deve ir agora. Então, eu tô obrigando, ok? Então, must obriga, mustn't proíbe. Mustn't não é o contrário de must, ok? And that's it for today. Thanks. I hope you liked it. And I'm gonna send something for you to do. Eu vou mandar alguma coisa para vocês fazerem, tá? Um exercício.